Olá, bem-vindos a essa segunda parte da aula sobre regressão múltipla. Na parte inicial, falamos sobre o conceito de regressão, como o acréscimo de outras variáveis explicativas nos leva intuitivamente a acreditar que podemos dessa forma melhorar a estimativa de uma variável resposta. Vimos ali rapidamente como que o método de mínimos quadrados matematicamente nos permite determinar os coeficientes linear ou intercepto e os coeficientes de inclinação ou coeficientes lineares de cada variável explicativa. E agora, na sequência, falaremos sobre a avaliação do modelo de regressão e como ainda podemos avaliar se o acréscimo ou a diminuição de variáveis explicativas ajuda a melhorar a qualidade ou o desempenho desse modelo, né? Vamos a isso então, né? Bem, aí o conceito de regressão, que já discutimos anteriormente. Vamos agora ao modelo de regressão logística. Como eu disse antes, apresentamos a definição, né? Colocamos aí que se trata de uma extensão natural da regressão linear simples. Vimos um exemplo onde nós temos a correlação entre a circunferência da cabeça e o peso ao nascer, né? Em gramas de recém-nascidos. Vimos então que na regressão múltipla temos ali várias variáveis explicativas, duas ou mais, né? Que a determinação desses coeficientes é feita através de uma amostragem aleatória da população, portanto, usando valores conhecidos de variáveis resposta e variáveis explicativas, destacando que é preciso considerar que essa amostra siga uma distribuição ao menos proximamente normal, o que, independentemente da distribuição original dos dados, pode ser considerada gaussiana quando a amostra é suficientemente grande para tal, isso pelo teorema central do limite, né? Aí o equacionamento por mínimos quadrados para determinação dos coeficientes, e aqui uma exposição teórica de aspectos analíticos relacionados a modelo de regressão quando ele é baseado em apenas uma variável explicativa, portanto uma regra, desculpe, uma reta, né? Um plano quando considerado ou consideradas duas variáveis, um volume ou um espaço quando são consideradas três variáveis e um hiperplano para N variáveis explicativas dimensionais. Bom, tudo isso falando rapidamente o que já abordamos na parte inicial. A avaliação do modelo de regressão múltipla, assim como fazemos para o modelo de regressão linear, é baseado no chamado coeficiente de determinação, que matematicamente corresponde ao quadrado do coeficiente de correlação. Daí, então, essa simbologia R quadrado, né? A diferença é que lá temos o R quadrado e aqui temos o chamado R quadrado ajustado. O R quadrado ajustado ele se diferencia pelo fato de que ele aumenta ou diminui na medida em que acrescentamos novas variáveis explicativas, né? De um modo geral, o desempenho do modelo ele pode ser medido, né, comparando-se a evolução dos valores reais, que são aqueles observados, em uh, evolução conjunta ou não com os valores calculados estimados, né? É, portanto, ele é uma capacidade, né? Ele é uma medida de capacidade ou de desempenho do modelo em prever, em estimar corretamente os valores da variável resposta, né? O R quadrado, né, ou seja, o coeficiente de determinação, ele nunca diminui, né? E, portanto, essa versão chamada ajustada é uma adequação para que possamos identificar, por meio de uma eventual redução nesse valor, que o acréscimo, né, de uma determinada variável explicativa ajuda a melhorar ou a piorar o desempenho do modelo, né? Sendo que, teoricamente, quando o R ajustado diminui, significa dizer que
o acréscimo da nova variável ela não contribui para a melhora da estimativa, pelo contrário, né? Ela prejudica esse desempenho, sendo, portanto, um ruído e, dessa maneira, não incluída, né? E assim, comparando o R quadrado ajustado de vários modelos, podemos, dessa maneira, determinar qual entre eles proporciona uma melhor alternativa, né, diante de várias alternativas consideradas. Lembrando que o coeficiente de correlação varia entre -1 e 1, sendo o coeficiente de determinação um valor ao quadrado dessa correlação, ele vai variar de 0 até 1, sendo quanto mais próximo de 1, melhor o desempenho do modelo avaliado, né? Outra característica importante é a denominação das chamadas variáveis indicadoras, né? Temos chamado até aqui as variáveis explicativas de variáveis explanatórias. Em outras palavras, quando essas variáveis explanatórias ou explicativas têm um alto poder explicativo, né? Ou seja, elas são relevantes em termos de contribuir para a estimativa da variável resposta, elas podem ainda ser chamadas de variáveis indicadoras, né? Ou seja, variáveis indicadoras, em poucas palavras, são as variáveis explanatórias com bom poder explicativo. Lembrando que elas podem ser numéricas do tipo contínuo ou discreto, e ainda variáveis nominais, ou seja, com valores categóricos, caso em que essa variável indicadora é chamada de dummy, né? No entanto, para a determinação dos coeficientes, assim como para a estimativa dos valores, é necessário que essas variáveis sejam, a princípio, submetidas a uma transformação categórico-numérica. Por exemplo, se eu tenho uma variável dicotômica que determina a existência ou não de uma determinada doença, por exemplo, eu posso substituir presença por 1 e ausência por 0, ocorrência por 1 e não ocorrência por 0. Então eu faço essa substituição do valor categórico, nominal, por um valor numérico, para que eu possa, dessa maneira, proceder com a estimativa dos coeficientes e no valor das variáveis respostas, né? E aqui eu tenho um exemplo do que seria uma variável categórica, dicotômica, né? Que seria a toxemia, uma doença que pode acometer as mães durante o período de gravidez, né? E eu tenho aqui outras duas variáveis, que são justamente a estimativa da circunferência da cabeça, né, em centímetros dos recém-nascidos, e a idade gestacional. Poderia ainda ter uma terceira dimensão aqui, que seria o peso ao nascer. E a variável dicotômica categórica, né, que é a ocorrência ou não da toxemia, representadas numericamente por 1 e 0, ocorrência e não ocorrência respectivamente, graficamente simbolizados pela circunferência, no caso de ocorrência, né, e por um triângulo, no caso de não ocorrência. Essa reta mais abaixo é estimada baseando-se apenas nos valores de não ocorrência. Mais acima, essa segunda reta é estimada para os casos apenas de ocorrência da toxemia. Portanto, podemos verificar que, quando presente, a toxemia leva a um aumento da circunferência da cabeça para os mesmos valores de idade gestacional. Pegamos aqui 24 meses, na reta inferior de não ocorrência da toxemia, a circunferência é menor quando comparado com valores da reta logo acima a ela. Portanto, dessa maneira, verificando que a toxemia é uma variável indicadora importante, já que ela tem um forte efeito significativo no valor da variável resposta, né? E assim determinando a importância de se incluir essa variável no modelo. Bom, além de o acréscimo de variáveis poder influenciar a precisão ou desempenho do modelo, é preciso ainda considerar que, muitas vezes,
o efeito de uma variável só é percebido na presença de uma outra variável, né? Ou seja, às vezes o efeito de uma variável só se manifesta na presença ou em determinados valores de uma outra variável, né? Ou seja, é como se o comportamento de uma variável ela dependesse do comportamento de uma outra variável e a influência dela sobre uma terceira também dependendo da existência ou não da influência de uma outra variável, fator explicativo. Né? É bastante interessante, né, filosoficamente falando, até considerar que como se uma variável ela fosse mais tímida na presença ou ausência de uma terceira variável. Né? Mas discutiremos isso no próximo vídeo. Obrigado e até lá.